recebe no dia de hoje, com muita satisfação, o professor mestre Fábio Angioleto. O professor Fábio Angioleto, ele tem um currículo invejável, mas vamos destacar apenas duas das suas importantes formações acadêmicas. Uma delas, ele é mestre pela Universidade Federal da Bahia em arquitetura. Também ele concluiu o doutorado na Universidade Autônoma de Madrid, na área de ecologia. Para nós, professor, é uma imensa satisfação recebê-lo para discorrermos um pouco sobre a questão do meio ambiente, da questão da ecologia urbana e itens muito importantes para a vida de todos. Muito obrigado, Yamazaki, pelo convite. A satisfação é minha. Professor, eu gostaria que o senhor conceituasse inicialmente aqui na nossa entrevista a respeito da questão do meio ambiente. O que exatamente o meio ambiente ela trata? Qual seria o conceito dela? E também procurar se localizar a ecologia urbana, a sua importância dentro do contexto global do meio ambiente. Bom, de maneira bastante simples, a gente pode conceituar a ecologia como a ciência que estuda a relação entre os seres vivos, né, e entre os seres vivos e o meio ambiente, né, os fatores abióticos do ambiente. Durante muito tempo, a ecologia, teoricamente, avançou a partir do estudo de ambientes prístinos, né, de ambientes longe da influência humana. Nos últimos 30 ou 40 anos, os biólogos, os ecólogos se voltaram para a cidade porque eles perceberam que a cidade, primeiro ela estava recebendo muita gente, né? Estava havendo uma transição do campo para as cidades, e depois eles perceberam que a influência das cidades na biosfera era imensa, tanto do ponto de vista positivo quanto do ponto de vista negativo. Então, começou-se a desenvolver essa nova rama, esse novo ramo da ecologia, que é a ecologia urbana, que trata de estudar a cidade como um ecossistema. É um ramo complexo da ecologia porque, além das dinâmicas ambientais que normalmente influem sobre um ecossistema, existem dinâmicas políticas, sociais, culturais, econômicas, né, que têm que ser levadas em consideração para a gente conseguir entender esse ecossistema complexo que é a cidade e para a gente conseguir planejar esses ecossistemas, são os ecossistemas urbanos, de maneira a diminuir os impactos que eles causam na biosfera e de maneira a aumentar a qualidade de vida das pessoas que estão vivendo nele. Professor, o senhor já discorreu uma parte da próxima questão, mas que eu gostaria que o senhor desse mais uma intensificada no seguinte ponto de vista. A população como um todo, quando fala em meio ambiente, passa a pensar no campo, como o senhor disse. Começa a pensar só em floresta, em árvores, né? E também na zona rural. Entretanto, como o senhor disse, com a migração do homem do campo para a cidade, começou a trazer vários tipos de problemas e, enfim, vários impactos ambientais. Então, o senhor discorresse da importância de se fazer um planejamento, de se fazer um zoneamento ambiental, para que realmente a cidade cumprisse realmente uma função de natureza, de sustentabilidade ambiental e social, sendo realmente um local onde a pessoa possa ter qualidade de vida, possa ter realmente um ambiente onde ele possa realizar suas aspirações. Yamazaki, geralmente quando a gente pensa em cidade, nós pensamos em ambientes poluídos, né, com muita violência, com muitos problemas sociais, né, e a gente esquece que a cidade, na verdade, talvez seja a maior invenção do ser humano, né? A invenção que permitiu uma escala econômica tamanha que, por sua vez, permitiu o desenvolvimento de museus, de universidades, permitiu uma economia de escala que trouxe uma série de benefícios para as pessoas. Mas, como você disse, também trouxe uma série de problemas, né? Hoje, já a partir de 2007, por aí, a gente tem aí cerca de 50% ou 60% das pessoas já vivendo em cidades, né? Então, como eu disse na pergunta anterior, cabe a nós agora compreender melhor esse ecossistema, compreender as dinâmicas sociais e econômicas que influem sobre esse ecossistema,
para poder planejá-lo de maneira a diminuir os seus impactos, né? Hoje a gente tem uma situação no mundo muito interessante, porque nós estamos degradando, nós estamos convertendo em solo urbano cerca de 35 milhões de hectares de solo agrícola por ano. Então a gente tem um impacto ambiental muito grande, nós temos as cidades crescendo de maneira bastante acelerada, de maneira bastante rápida, sobretudo no terceiro mundo, e criando uma série de problemas por falta de planejamento, como você coloca, né, que tem que ser solucionados de maneira bastante imediata, de maneira rápida, né? Professor, essa questão de ecologia urbana, qual é o atual estágio da questão da ecologia urbana quanto à conscientização da população, quanto à participação dos poderes públicos nos planejamentos, as pessoas que fazem a urbanização dos municípios, nas cidades pequenas, na cidade média, nas grandes cidades? Existe esse planejamento, existe esse respeito, existe essa preocupação para que realmente, como o senhor disse, as cidades sejam um local propício para a manifestação das potencialidades do ser humano? Essa pergunta é interessante, Yamazaki, porque nos anos 70 se imaginava que o mundo ia ser constituído por grandes megalópolis, né? E o que se viu foi o contrário. Hoje, as cidades pequenas e médias, elas estão crescendo mais rápido do que as cidades grandes. E a capacidade de intervenção no planejamento das cidades pequenas e médias geralmente é pequeno ou nulo. Então, cabe agora a nós, professores, às universidades e demais parceiros, formar profissionais que consigam intervir na questão do planejamento para diminuir alguns impactos ambientais, né? A cidade, por exemplo, não sei se você sabe disso, a gente estava aqui com a Heraclésia no bloco anterior, né? Hoje, nas cidades, a gente está produzindo cerca de 14% dos alimentos do mundo através de prática de agricultura urbana. Nos Estados Unidos, um produto agrícola, ele viaja em média 2.000 quilômetros até chegar à mesa do consumidor. Então você imagina o impacto ambiental que tem desde a produção até o transporte do produto. Então se a gente puder, por exemplo, plantar mais, desenvolver mais a agricultura dentro das cidades, nós já vamos estar resolvendo uma série de problemas relativos ao meio ambiente. Em ecologia urbana, a gente conhece um fenômeno chamado tirania das pequenas decisões. O que significa isso? Vamos pegar um exemplo bem prático, né, o do nosso ambiente mais próximo, que é o quintal. Se você, morador, pavimenta o seu quintal, essa decisão vai ter uma influência pequena no meio ambiente. Mas se você multiplica isso por um bairro, por uma cidade, você vai ter enchentes, vai ter ilhas de calor, vai ter problema de saúde decorrente do aumento da temperatura, vai ter um aumento do consumo de energia elétrica, vai ter desencadeado uma série de impactos ambientais bastante grandes. Então, o planejamento tem que vir para combater essas pequenas decisões que muitas vezes passam desapercebidas porque estão fora do escopo das políticas e do planejamento e que cumulativamente trazem uma série de problemas ambientais regionais e mesmo globais, né? Interessante o senhor colocou, né? Ou seja, se nas cidades todas as famílias nos seus quintais, ao invés de encher de cimento, plantasse árvores frutíferas ou fizesse hortas, ou conjugasse as duas, é uma pequena contribuição, como se fosse um grão de areia de uma praia, né? Mas que nós poderíamos juntando, formar uma espécie de uma praia em termos de reduzir o impacto e contribuir para um meio ambiente melhor. Seria isso? Com certeza. Parece pouco a gente falar, parece até um pouco ingênuo, né, a gente falar em plantar árvores em quintal, tal, mas alguns cientistas americanos calcularam que as árvores das cidades americanas, elas sequestram alguns bilhões de toneladas de carbono da atmosfera, e isso tem um efeito econômico de alguns bilhões de dólares da retirada do carbono da atmosfera somente pelas árvores urbanas, né? Então, realmente, não é mais possível a gente permitir o crescimento das cidades meramente ao sabor da especulação imobiliária, né? Maringá, por exemplo, tem cerca de 42% do seu perímetro urbano constituído por vazios urbanos.
Esses vazios urbanos, enquanto eles não são construídos, eles têm que ser ocupados de alguma maneira. Com arborização, por exemplo, com frutíferas, ou com mecanismos como o IPTU progressivo, né, que obriguem aqueles lotes vazios a desenvolverem a sua função social, né, de construção e de acomodação das pessoas. Outro fator importante que a ONU advoga e que eu também defendo na minha tese de doutorado é ações maciças de planejamento familiar para reduzir o número de filhos por família, para que as políticas de acomodação das pessoas que estão migrando para cidades pequenas ou grandes, elas possam ter tempo para fazer efeito, né? Porque muitas vezes as pessoas afluem para a cidade e elas se acomodam de qualquer maneira, né? Quanto menor o salário da família, geralmente maior o número de filhos, e às vezes fica difícil para o município, por uma série de problemas financeiros, falta de pessoal, ele desenvolver políticas para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. E olha, é curioso, Yamazaki, porque na minha tese de doutorado, eu comparei quintais de bairros pobres de Sarandi com a Zona 2. E por incrível que pareça, a classe média alta da Zona 2, ela está mais disposta a fazer hortas e plantar árvores frutíferas nos seus quintais do que os pobres. Não é porque o pobre é ignorante, ou não é nada disso, é porque o pobre tem um estilo de vida que não o permite gestionar os seus quintais. Então, uma política pública específica para esses bairros de Sarandi, de agrônomos, de biólogos acompanhando, explicando e demonstrando a importância da árvore frutífera para a atração da biodiversidade, para a manutenção da biodiversidade, para a manutenção da fauna silvestre e também para a segurança alimentar das pessoas, né? Hoje no Brasil a gente tem um fenômeno que eu acho bastante preocupante. O consumo de verduras e frutas no Brasil é de cerca de 1/3 do recomendado pela OMS. Então nós temos, provavelmente nós estamos tendo aí uma série de epidemias, uma série de problemas de saúde, inclusive doenças oculares, devido ao baixo consumo de frutas e verduras, inclusive entre os ricos. Então, planejar os quintais para a segurança alimentar e para a atração da biodiversidade é uma das maneiras de diminuir grandemente os impactos que os ecossistemas urbanos causam na biosfera. Professor, realmente essa questão do meio ambiente, a questão da ecologia urbana, a questão da biodiversidade, todas elas formam um conjunto o ambiente que vivemos, traz problema de saúde, problema de toda natureza. Agora eu gostaria de colocar para o senhor como é que anda a questão da educação ambiental. Ela seria uma das soluções, um dos fatores, e a educação ambiental no Brasil, a nível de Paraná, a nível também global, como que anda os projetos, os programas, o que o senhor propõe? Olha, o que acontece no meio ambiente é uma coisa curiosa, porque a gente observa o surgimento de várias etiquetas, né? Então, por exemplo, começou a se falar em educação ambiental. Então as pessoas começam a acreditar que isso é uma panaceia, né? Não, tudo é educação ambiental. Então a gente vai educar as pessoas, elas vão agir de maneira pró-ambiental, elas vão agir de acordo com o meio ambiente, etc. E a gente sabe que a realidade é um pouco mais complexa do que isso, né? Eu acredito que a maioria dos maringaenses, olha, não sei se vocês sabem, mas Maringá tem uma relação de frota de veículos habitantes semelhante ao Japão, semelhante aos países do primeiro mundo. Acho que a maioria dos maringaenses sabem que os carros deles poluem, que os carros deles causam acidentes, que os carros deles causam uma série de problemas que tem um impacto muito grande no PIB nacional. E nem por isso eles deixam de usar os seus veículos, né? Então, eu não sou contra a educação ambiental, evidentemente, mas a gente tem que encarar a educação ambiental como uma ferramenta dentro de um cabedal de ferramentas, dentro de um instrumental possível para mudar algumas realidades ambientais. Em Singapura, por exemplo, a família tem direito de ter um veículo. Se ela tem um segundo veículo, ela tem que pagar um imposto de cerca de 65% sobre o preço do segundo veículo. Então tem que ter alguns mecanismos para a gente regular o consumo de certas mercadorias, de certos bens de consumo que são bastante impactantes à natureza, como é o caso dos veículos privados, né? Investir em transporte público, naturalmente, e por aí vai. Eu gostaria então
que o senhor pudesse nos deixar aqui algumas mensagens importantes de como nós poderíamos pensar o futuro do meio ambiente, de modo a realmente ter a sustentabilidade ambiental, de forma que haja realmente possibilidade de a atividade econômica continuar sendo rentável, mas ao mesmo tempo inserindo a sociedade nesse meio e ao mesmo tempo utilizando esse recurso de forma parcimoniosa, vivendo todos em harmonia e preservando, né, as riquezas naturais, as riquezas que nós temos para as futuras gerações, ou reciclando as riquezas que nós já temos, né? O que o senhor poderia deixar em mensagem para a população? Como eu disse anteriormente, cada pequena decisão de cada cidadão cumulativamente tem um efeito benéfico ou deletério muito grande, né? Então, pequenas ações do dia a dia, como por exemplo, tentar se deslocar um pouco mais a pé, o uso da bicicleta, né? Eu acho, infelizmente, uma lástima que uma cidade tão propícia para a bicicleta como Maringá, com um relevo tão propício e uma cidade tão arborizada, não tem ainda uma rede de ciclovias, né? Eu tive um aluno na especialização, nós pesquisamos isso, e grande parte da população, da classe média, inclusive, iria aderir à bicicleta se houvesse uma rede, porque hoje é muito perigoso andar de bicicleta aqui em Maringá. É uma competição muito desigual com o veículo, né? Então, pequenas ações do dia a dia, como separar o lixo, reciclagem, tentar pavimentar o mínimo possível o quintal, são ações que cumulativamente têm uma grande importância. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: 50% da fotossíntese realizada pelas plantas e pelos micro-organismos no mundo é apropriado pelos seres humanos. Nós somos 100 milhões de espécies na biosfera. Uma espécie, que é o Homo sapiens, está se apropriando de 50% da energia disponível para os seres vivos. Então, esse número nos diz que alguma coisa está errada e que alguma coisa precisa mudar. Professor Fábio Angioleto, realmente o senhor veio nos abrilhantar nesse programa de hoje. Tenho certeza que todos os telespectadores que estão nos ouvindo realmente terão aquela luz amarela sinalizando: você tem que mudar. E da mudança de atitude de cada um, nós podemos construir com certeza um mundo melhor para nós e também para as futuras gerações. Nós agradecemos muito sua presença e deixamos aí para a sua despedida final. E já fica convidado, naturalmente, para as próximas entrevistas, uma próxima oportunidade para o senhor estar aqui nos enriquecendo com seus conhecimentos. Muito obrigado, Yamazaki. Foi um prazer. Muito bem, obrigado.